Paz seja convosco, a bendita paz perfeita do Senhor, a paz que o mundo não tem nem pode dar, seja sobre todos, seja sobre a sua casa, sobre você, sobre a sua família. Hebreus capítulo 2, verso 14 e verso 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Vamos parafrasear o versículo, ou os versículos, no caso, de Hebreus capítulo 2, verso 14 e verso de número 15. Visto como os filhos têm participação comum na carne e no sangue, ou seja, nossos filhos participamos, temos corpo humano, carne e sangue simboliza corpo humano, corpo físico. Ele também participou das mesmas coisas, ou seja, também Jesus teve corpo físico, corpo humano, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Para que Jesus pudesse morrer, necessariamente, ele teria que ter um corpo humano, um corpo físico. Porque o que é a morte? A morte é a separação. É quando o espírito sai do corpo, não é? Por isso que na hora de consumar o sacrifício, Jesus falou: Pai, está consumado em tuas mãos, entrega o meu espírito. Entrega o meu espírito, a separação do espírito do corpo. O corpo dele foi ficar 3 dias na sepultura. Então Jesus morreu porque estava com um corpo humano igual o nosso, né? Os filhos participam da carne e sangue, tem corpo físico, corpo humano. Ele também participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o poder da morte. Então, se morte é a separação do espírito do corpo, né? O espírito sai do corpo, o que é ressurreição, nada mais é também do que o espírito voltar por corpo. Para que pela morte aniquilasse ou destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, a morte de Jesus, ela teve esse poder, né, de aniquilar, de destruir aquele que tinha o poder da morte, que era o diabo. Agora, quando Jesus ele diz está consumado, ele se entrega o espírito, ele estava ali destruindo o que tinha o poder da morte. Então, não tem sentido as pessoas falar que o diabo fez festa, comemorou, que os demônios do inferno fizeram festa quando Jesus morreu. Não tem nenhum sentido isso, né? Isso aí não tem base nenhuma na Bíblia, não. E o verso 15 está dividido aqui por um versículo. No original, a Bíblia não tinha essa divisão em capítulos e versículos, não. Tá? Eu até gostaria de que não fosse assim, porque essa divisão, essa fração bem fracionada em versículos e capítulos tão pequenos, isso acaba criando muito campo fértil para a má interpretação fora do contexto. E também, além disso, ainda as editoras colocam esses títulos e já sugerem uma interpretação, talvez não é a correta, né? Mas vamos lá. E livrasse a todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, além de destruir o diabo, a morte de Jesus veio livrar aqueles que, com pavor da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. É o caso, né? Hoje, muitas e muitas pessoas vivem nesse pavor da morte, este medo. Isso é uma servidão, a pessoa não vive, não tem vida plena. Que vive cada dia com esse pavor, esse medo da morte, né? O pânico, a ansiedade é uma verdadeira pandemia que está no mundo, né? Uma verdadeira epidemia, vou chamar até de epidemia, esse pânico, esse pavor, esse medo, essa ansiedade da nossa sociedade, multidões e multidões vivendo essa situação. Então, visto que os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, ou a saber, o diabo, e livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, desde que o homem deixou a dispensação da inocência, ele passou a ter consciência da morte. É um cronômetro em contagem regressiva. Desde que Adão ele pecou, ele deixou a dispensação da inocência e passou a ter consciência, então, da morte. Desde uma criança, quando vai crescendo e vai deixando a sua pureza, vai deixando a sua inocência, ele passa a ter consciência também da morte, que a vida tem um fim.
não é? Essa vida física que um dia se acaba. Todos irão um dia morrer, né? É claro, não tem exceção. A exceção é aqueles que estarão vivos quando Jesus arrebatar a igreja, né? Então, se Jesus não vir por esses tempos, vai chegar uma hora que toda essa geração vai passar, como já passou tantas outras, mas Jesus veio livrar, né? Aquele que com medo da morte estava por toda a vida sujeito à servidão. Agora, uma pergunta: o que é que traz ainda esse pavor da morte, esse medo? Esse medo. Uma resposta que eu tenho duas. A primeira que eu tenho é apego a essa vida, apego a esse mundo. Esse mundo aqui, a Bíblia fala que jaz no maligno. E desde que Deus lançou a sentença sobre Adão, ele falou assim: maldita é a terra por tua causa. Então essa terra aqui está debaixo de maldição, não é? Então ela jaz no maligno, esse mundo aqui. Mas quando as pessoas são muito apegadas a esse mundo, como aquele que Jesus contou na parábola, que destruiu os celeiros e construiu outros maiores e guardou ali a sua colheita e falou para sua alma, folga, bebe, descansa, tem muitos bens para muitos dias, e veio a voz para ele: louco, essa noite pedirão a tua alma, eu que tenho preparado para quem será. Então esse apego excessivo a este mundo, e aí traz um pesar muito grande, um medo, um pavor, que um dia tudo vai acabar aqui nessa terra, né? Vai acabar. O segundo é porque a pessoa não está cultivando a comunhão constante com Deus, através de Jesus, através da aliança com Cristo, né? E você está cultivando essa comunhão? Né? Vou te dar um exemplo, se você está ou não. Nesse tempo que você está em casa, quantos livros da Bíblia você já leu? Quantos livros, né, nesses dias, uma semana, 2 semanas, quantos livros você já leu? Você já reuniu sua família para ler pelo menos o livro de Atos? Né? Porque eu não entendo a Bíblia, é muito difícil. Entende tanta coisa, né? Entende tanta série, tanta complicação. Meu filho, o livro de Atos é narrativo, ele é histórico, ele é de fácil compreensão. Então, se você não leu nenhum livro da Bíblia ainda, nesse tempo que está em casa, né, você não está cultivando a sua comunhão com Deus, não é? E um outro motivo, então, é a pessoa não estar sentindo o perdão de Deus através da aliança com Cristo. Porque quando a pessoa busca a salvação, o primeiro passo é ela entender que é pecador, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O segundo passo é saber que o pecado tem uma condenação, ele tem uma sentença, ele tem um juízo sobre ele. Inclusive, no Evangelho de Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus falou assim: não temais os que matam o corpo, os que não podem, mas não podem matar a alma. E temei antes aquele que tem poder de lançar no inferno a alma e o corpo, né? No caso, é do inferno onde o bicho não morre, o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Então não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temos que temer a Deus. Temer a Deus, o juízo de Deus. Então, primeiro passo para a salvação, para lançar fora esse medo, né? Em 1 João capítulo 4, verso 18, está escrito que o amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Onde existe amor, não existe medo. Então, o primeiro passo é isso, é cultivar a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que o pecado condena, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, Deus tem uma providência, tem uma provisão. E como se dá isso? Como que a pessoa pode conseguir a salvação? Através da aliança com Cristo. E esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Mateus capítulo 26, Jesus falou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Não é aliança feita com Adão, com Moisés, com Israel, que os homens quebram, mas a aliança no sangue de Cristo não tem como quebrar, não é? Então, aí depois de tudo isso, é se entregar a Cristo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. É se converter. Atos 3,19. Para que sejam cancelados os vossos pecados e venham a ser os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, a presença do Senhor traz refrigério, traz paz na alma. Então, não é mais pavor da morte, medo da morte, servidão, escravidão, mas é refrigério na alma pela presença do Senhor. Então, arrependei-vos, convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, em última instância,
não é? Quando a pessoa rejeita Cristo ou atribui ajuda para Jesus fazer boas obras, ou ter outros mediadores, ou reencarnar para ir melhorando, isso aí não vai contra a obra de Cristo. Isso quer dizer, está querendo dizer que Jesus, o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Então, quem recusa o sacrifício de Jesus, por qualquer que seja o motivo, não faz aliança com Ele por amor excessivo a esse mundo, por falta de fé em Deus, eu já tenho religião. Que importa ter religião? Tem gente falando, o importante é ter religião. Não, o importante é ter salvação. E a salvação só está em Cristo. Só está em Cristo. Então, em última instância, o que vai condenar o homem, lançá-lo no inferno, onde o bicho não morre, o fogo não apaga, o verme do corpo não morre, o fogo não apaga, não é os seus pecados, não é os seus erros, não são as suas imperfeições. Não é nada disso. Em última instância, o que vai condenar o homem é rejeitar a salvação de Deus, é rejeitar a aliança com Deus através de Jesus, é rejeitar a graça de Deus, é rejeitar o perdão de Deus pelo sacrifício de Jesus. Não é? E no próprio livro de Hebreus, capítulo 2, verso 3, fala assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não tem escape. Fora de Jesus não tem salvação. Então, repetindo o versículo todo para você meditar, encher seu coração de alegria, visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele também, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isso é o diabo, e livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Descanse em Deus, confie em Deus, espere em Deus e saiba que Ele é vida. Ele é vida, Jesus é vida. Ele falou, eu sou a vida, João 14,16. Então descanse, espera nele. Que a bênção de Deus seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Descansa no Senhor. A bênção de Deus seja sobre ti.